Dia do enfermo, ainda me sentindo assim, tocado pelo relato do vereador Celso Arantes, pela situação de mal-estar que ele passou no hospital. E, como ele bem disse, também tem pessoas que o atenderam muito bem, e em todos os setores da atividade humana, não é, meu presidente Zé Dias? Existe uma diferença e uma heterogeneidade de formação, de caráter, de comportamento e tal. Então, eu tenho certeza que essa situação que passou o vereador Celso Arantes no Hospital São Vicente é uma situação isolada, mercê de um ou outro, e, naturalmente, não é a grande maioria, que presta, sem dúvida, um grande serviço à população de Jundiaí e região. Mas o motivo da minha vinda aqui no plenário, na tribuna, senhor presidente, para relatar a situação que estão passando agora os condutores de motoristas de ambulância, são nossos já velhos conhecidos, estão sempre presentes aqui nas sessões, e que tiveram um projeto de lei do nosso deputado do PSB, deputado Ubiali, que é um neurocirurgião de Franca, e é um deputado federal, e que fez esse projeto de lei em 2010, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, onde ele trata da regulação do exercício da atividade de condução de veículos de emergência. É uma lei muito boa e que faz, naturalmente, e que presta o reconhecimento aos condutores de ambulância e de veículos de emergência, que são uma categoria especial. Especial pela aptidão que devem ter, viu, meu prezado presidente? Não são melhores nem piores do que outros motoristas, vereador Rafael, não é? Não são melhores do que motoristas de carreta, não são melhores do que motoristas de táxi, mas cada um tem a sua aptidão, não é verdade? Cada um tem a sua aptidão. E o deputado Ubiali, aqui, de forma muito sábia, ele diz aqui, no artigo 3º, os condutores de veículos de emergência, presidente, devem demonstrar aptidão para o exercício da atividade, sendo periodicamente avaliados sobre os seguintes aspectos: disposição pessoal, ou seja, boa vontade, né? A boa vontade é alguma coisa que não se ensina, ou a pessoa tem, ou não tem, isso você encontra em qualquer lugar, em qualquer atividade humana. Disposição pessoal, equilíbrio emocional e autocontrole, Zé Dias, disposição para cumprir ações orientadas, capacidade de manter o sigilo profissional, porque ele tem acesso à intimidade das pessoas, ele tem acesso à intimidade da casa das pessoas, né? Ele socorre pessoas nas ruas que às vezes estão sem condição nenhuma de cuidar de si próprias. Por último, ele fala capacidade de trabalho e equipe e liderança. Mais de uma vez aqui, vereador Zé Dias, eu falei sobre a atividade dos condutores de ambulância e me referi a eles como sendo uns anjos da guarda também. Por que, nobre vereador? Eles precisam ter, além da condição de serem condutores de veículo, ter a sua habilitação, eles têm que ter as noções, e não digo noções elementares não, viu, Zé Dias? Eu digo noções mais aprofundadas, de como lidar com uma pessoa acidentada. Não é verdade? Né? Todos os senhores já sabem, e nunca é demais repetir, especialmente para aqueles que estão nos assistindo aqui, estão nos assistindo pela televisão. Nós vimos, por exemplo, o acidente que houve com aquela atleta brasileira que participaria das Olimpíadas de Inverno em Moscou, e num treinamento ela teve uma lesão da terceira vértebra, né? E o organismo é uma coisa tão fabulosa, vereador, né? Que a nossa respiração, ela é mantida por um nervo que sai lá do cérebro, passa pela coluna e mantém
a respiração do abdominal, do diafragma. Então, ela está respirando apenas com o diafragma. Então, ela não tem a respiração do tórax, porque a respiração dessa musculatura aqui está comprometida pela lesão que ela teve na terceira vértebra cervical. Mas por que eu citei isso aí? Citei isso aí porque, quando uma pessoa sofre um acidente, o primeiro comportamento nosso é deixá-la esticada, se não tiver ainda a maca que seja no chão, não é? Ou num banco, ou numa mesa, esticada, sem muita mobilização da coluna cervical, para não completar alguma possível lesão, e mantê-la respirando. Nem sempre é preciso fazer a respiração boca a boca. Você deixando ela com a cabeça fletida, essa pessoa vai respirar, se ainda tiver em condições de respirar. Se ela tiver com parada respiratória, então vem a ação de quem tem a competência e habilitação para fazer a respiração boca a boca, fazer a massagem cardíaca e tentar a ressuscitação dessa pessoa. Mas tudo isso eu digo por quê? Porque esse projeto de lei foi vetado pela Presidência da República e os condutores de ambulância terão agora uma grande batalha na semana que vem no Congresso Nacional para derrubada do veto 50, como está sendo conhecido esse episódio agora, que é o veto da Presidência da República contra a regulamentação da profissão de condutores de ambulância. Então, eu quero dizer aqui de Jundiaí, irão alguns representantes, o nosso representante local aqui, o Fabiano, estará presente lá em Brasília, junto com outros representantes do Sindmaesp, no sentido de engrossar as fileiras, no sentido de mobilizar os deputados para a derrubada desse veto presidencial, que vem, infelizmente, deixar de reconhecer justamente essa categoria que são os condutores de ambulância. Eu desejo que eles tenham sucesso e que o Congresso Nacional tenha a sensibilidade de derrubar esse veto presidencial. São essas minhas palavras, senhor presidente.